Há uma contradição curiosa no caminho em busca da sabedoria, algo que ninguém avisa antes de começarmos. Aquilo que sonhamos encontrar, aquilo que imaginamos que nos completará e tornará a vida mais plena, cobra um preço alto demais. Não se trata de um sacrifício abstrato, pago uma única vez e esquecido. É um custo diário profundo, muitas vezes doloroso. A sabedoria exige que você abra mão de quase tudo que conhecia, de quase tudo que valorizava, de quase tudo em que acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando falamos em sabedoria, não estamos nos referindo a mero conhecimento, a acumular informações ou repetir ensinamentos filosóficos e espirituais. Qualquer um com boa memória pode fazer isso. Sabedoria é outra coisa. É enxergar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. É dissolver ilusões, abandonar fantasias reconfortantes, encarar a verdade mesmo quando ela é incômoda, mesmo quando desmorona tudo o que construímos. E é aí que as perdas começam. A primeira coisa que a sabedoria leva embora é a inocência. Não falo da inocência moral, mas daquela confiança ingênua na bondade do mundo e das pessoas. Antes, acreditávamos que as pessoas eram essencialmente decentes, que a sociedade se organizava em torno de princípios nobres, que o esforço levava ao sucesso, que a justiça prevalecia, que a verdade sempre vencia e que o amor tudo superava. Eram crenças bonitas que tornavam a vida segura e significativa. Mas a sabedoria mostra outra face. A maioria das pessoas age movida pelo medo, pelo desejo e por condicionamentos, capazes de crueldade enquanto se consideram boas. A sociedade é um conjunto de ficções combinadas para manter a ordem e as hierarquias, não para servir a verdade ou a justiça. O trabalho duro muitas vezes não leva a lugar nenhum, a injustiça prevalece, a verdade é sufocada e o amor, por mais poderoso que seja, não vence o medo e a inconsciência. Quando enxergamos isso, não há volta. O mundo se transforma. Não se torna necessariamente mal, mas muito mais complexo, trágico, menos propenso à história simples de bem contra mal ou de virtude recompensada. Perdemos o conforto das narrativas fáceis e ganhamos uma clareza que é libertadora e ao mesmo tempo profundamente sóbria. A segunda perda é a capacidade de se entregar às buscas convencionais que ocupam a maioria das pessoas. Antes mergulhávamos na carreira, no acúmulo de riqueza, na busca por status e reconhecimento, nos relacionamentos amorosos, nas distrações e entretenimentos. Essas coisas nos absorviam, pareciam importantes, davam sentido à vida. Mas a sabedoria revela a futilidade delas. Não que sejam erradas, mas não cumprem o que prometem. A promoção traz novos problemas, não satisfação. O dinheiro se acumula, mas a segurança e a felicidade que deveria trazer nunca chegam. O status é vazio. O reconhecimento alheio não preenche o vazio interior. O relacionamento amoroso traz prazer e companhia, mas não nos completa nem nos salva de nós mesmos. A distração diverte por um tempo, mas deixa um vazio depois. Perde-se a capacidade de se perder nessas buscas como os outros fazem. Enxergamos através delas com muita clareza. Não conseguimos mais acreditar que a próxima conquista, o próximo bem material ou o próximo relacionamento resolverá tudo. Sabemos que não resolverá. E esse saber nos torna, de certa forma, inadequados para a vida comum, incapazes de participar com entusiasmo dos jogos que mantêm os outros ocupados e aparentemente felizes. A terceira perda é a maioria dos relacionamentos. Não todos nem de imediato, mas com o tempo percebemos que a maior parte das pessoas que chamávamos de amigos se afasta ou nos afastamos delas. Ou a relação continua na forma, mas perde a essência. Isso acontece porque a sabedoria nos transforma de maneira profunda, e essas mudanças nos tornam incompatíveis com quem permaneceu como antes. Não queremos mais falar das mesmas coisas, não nos importamos mais com as mesmas coisas, não rimos mais das mesmas coisas. As conversas que antes nos envolviam agora parecem vazias, as atividades que nos davam prazer agora parecem sem sentido. Os dramas que antes nos comoviam agora parecem teatro, encenação, pessoas levando a sério o que, para nós, não passa de um jogo. Não conseguimos fingir. Não conseguimos fingir que nos importamos com o que já enxergamos além. Não conseguimos fingir entusiasmo por buscas que reconhecemos como vazias. Não conseguimos mais participar das ilusões coletivas com a mesma inocência de antes. E os outros percebem isso, mesmo que não saibam explicar. Sentem que não estamos mais jogando o mesmo jogo, que operamos a partir de premissas diferentes, que saímos da realidade compartilhada que os une. E isso os incomoda ou nos incomoda, e aos poucos os laços se enfraquecem. Ficamos com menos amigos, menos convites, menos contato social. Podemos encontrar algumas almas raras que também trilharam esse caminho e conseguem nos encontrar nesse novo lugar,
mas elas são poucas, e passamos longos períodos sozinhos. A quarta perda é o conforto da certeza, de saber onde pisamos, de ter chão firme sob os pés. Antes, acreditávamos em muitas coisas com convicção absoluta. Sabíamos o que era certo e errado, o que deveríamos fazer da vida, o que importava e o que não importava. Sabíamos quem éramos, no que acreditávamos, onde pertencíamos. A vida tinha estrutura, significado, direção. Mesmo que essa estrutura fosse inconsciente, herdada da família e da cultura, sem questionamento. Mas a sabedoria dissolve tudo isso. Mostra que certo e errado são muito mais contextuais e complexos do que imaginávamos. Revela que não sabemos, de fato, o que fazer da vida, que todos os caminhos são, no fundo, arbitrários, que o sentido é algo que criamos, não que descobrimos, que nossa identidade é uma construção, não uma essência imutável, menos definidora. Você não pode mais se agarrar à ilusão de que sabe como os outros deveriam viver, porque percebe que não sabe nem como deveria viver você mesmo. As fronteiras entre certo e errado se dissolvem em nuances, em contextos, em histórias que você não conhece por completo. E essa ausência de julgamento não é uma escolha moral, mas uma constatação inevitável, a de que todos estão presos em suas próprias prisões invisíveis, lutando com armas que não escolheram, repetindo padrões que herdaram sem questionar. A 10ª coisa que você perde é a necessidade de ter razão. Antes, a vida era uma série de debates a serem vencidos, de posições a serem defendidas, de verdades a serem afirmadas com convicção. Você precisava estar certo, porque estar errado era uma ameaça à sua identidade, à sua segurança, à sua noção de controle. Mas a sabedoria revela que a verdade não é um território a ser conquistado, mas um horizonte que se afasta à medida que você avança. O que você acreditava ser absoluto se revela relativo, o que parecia óbvio se mostra ambíguo, o que você defendia com paixão se dissolve em dúvida. E de repente você percebe que não há nada a provar, não há plateia para impressionar, não há juiz para convencer, não há prêmio por estar certo. A necessidade de vencer discussões, de corrigir os outros, de impor sua visão de mundo se esvai, porque você entende que todas as perspectivas são limitadas, todas as certezas são temporárias e que a única coisa que resta é a escuta, não para responder, mas para compreender. A 11ª coisa que você perde é a ilusão de que o sofrimento é um inimigo a ser derrotado. Antes você lutava contra a dor como se ela fosse uma anomalia, uma falha no sistema, algo a ser eliminado a qualquer custo. Sofrer era sinal de fraqueza, de fracasso, de que algo estava errado com você ou com o mundo. Mas a sabedoria mostra que o sofrimento não é um erro, mas uma parte intrínseca da existência, tão natural quanto a alegria, tão necessária quanto a respiração. Ele não é um obstáculo no caminho, mas o próprio caminho. Não é algo que precisa ser curado, mas algo que precisa ser vivido, sentido, atravessado. E quando você para de resistir, quando deixa de tratar a dor como um intruso, ela perde seu poder de destruição. Não porque desapareça, mas porque você deixa de alimentá-la com a luta. A 12ª coisa que você perde é a crença de que o amor é uma posse. Antes você amava como se o outro fosse uma extensão de si mesmo, um objeto a ser conquistado, mantido, controlado. O amor era uma transação. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te aceito se você corresponder às minhas expectativas. Eu te amo desde que você permaneça como eu preciso que você seja. Mas a sabedoria revela que o amor não é um contrato, mas um estado de abertura. Não é algo que você dá ou recebe, mas algo que você é. Não é uma garantia de felicidade, mas um risco constante de dor e de perda. E quando você entende isso, o amor deixa de ser uma busca por segurança e passa a ser um ato de entrega. Você ama não porque o outro completa você, mas porque o amor é a única resposta possível à fragilidade da vida. Você ama não para ser amado de volta, mas porque amar é a única maneira de estar verdadeiramente vivo. E essa é a maior perda de todas, a perda da ilusão de que você pode se proteger, de que pode controlar, de que pode garantir um final feliz, porque a sabedoria não traz respostas, mas a coragem de viver sem elas. Não traz segurança, mas a disposição de navegar na incerteza. Não traz paz como um estado permanente, mas como um instante fugaz que surge quando você para de lutar contra o que é. E no fim, o que resta não é uma versão melhorada de você mesmo, mas a simples constatação de que você nunca foi separado do mundo. Que a dor e a alegria, o medo e a coragem, a vida e a morte são todos fios da mesma tapeçaria, e que a única coisa que realmente importa é estar presente para tecê-la, mesmo sem saber o desenho final. Menos gratificante para o ego do que o julgamento e a condenação. O 10º, e talvez o mais profundo, é a perda de si mesmo no sentido convencional.
A sensação de ser um indivíduo separado, autônomo, navegando por um mundo externo a você. Antes da sabedoria, essa noção de self é tão óbvia, tão fundamental, tão inquestionável que você não consegue imaginar que possa ser outra coisa senão a realidade. Mas a sabedoria dissolve essa ilusão, revela que a fronteira entre o eu e o mundo é arbitrária, que o que você chama de si mesmo não é uma coisa, mas um processo, um fluxo, não uma entidade fixa. Um padrão dentro do grande padrão da existência, e não algo à parte dela. E quando isso é visto com clareza, quando não é apenas compreendido intelectualmente, mas vivenciado de forma direta, o self como unidade se desfaz. E essa é a perda definitiva, a que engloba todas as outras. Porque o self é o que buscava a sabedoria, o que queria se tornar melhor, o que almejava a iluminação. No fim, o que você descobre é que não existe um self a ser sábio, apenas a sabedoria reconhecendo a si mesma, apenas a consciência conhecendo a si própria, apenas o universo tomando consciência de sua própria natureza através dessa forma particular. Então, veja bem, tornar-se sábio não é uma questão de ganhar algo maravilhoso que melhore sua vida da maneira que você imaginava. É uma questão de perder quase tudo que você pensava ser, quase tudo que acreditava saber, quase tudo que desejava. É uma espécie de morte. A morte da ilusão. A morte do self separado. A morte das histórias confortáveis, das crenças e dos propósitos que faziam a vida parecer segura, significativa e navegável. E o que resta depois de todas essas perdas? O que sobra quando a inocência se vai, quando as buscas convencionais já não satisfazem, quando os relacionamentos se dissolvem, quando a certeza evapora, quando a ambição se esvai, quando a distração falha, quando a autoimportância desmorona, quando a esperança é abandonada, quando o julgamento se torna impossível, quando até mesmo o self desaparece. O que resta é a realidade, simples, direta, imediata. A realidade não mais filtrada por camadas de interpretação, crença, desejo e medo. O que resta é a presença, o simples fato de estar aqui, agora, sem toda a elaboração mental sobre o que isso deveria significar, para onde deveria levar ou como deveria ser diferente. O que resta é a paz. Não a paz de ter tudo o que se quer, mas a paz de não estar mais em guerra com o que é. E talvez isso valha o preço. Talvez perder tudo o que você pensava ser importante para encontrar o que é real, o que está aqui, o que é verdadeiro, talvez essa seja a maior barganha já oferecida. Mas não é a barganha que você imaginava fazer quando iniciou esse caminho. É algo muito mais radical, mais completo, mais devastador e libertador do que jamais poderia supor.